convido você a abrir no livro, deixar aí no capítulo 2, nós vamos hoje transcorrer nesta leitura. E nós precisamos, irmãos, fazer alguns destaques aqui do contexto um pouco mais anterior ao livro de Esther, para que a gente tenha uma compreensão mais panorâmica acerca do seu conteúdo e da ideia de que a reflexão acerca deste livro, ela se dá extraordinariamente para demonstração, né, de um Deus verdadeiro e vivo, presente na história, mesmo sem ser citado no livro de Esther, assim como nós já sabemos. Em Provérbios capítulo 16 e o verso 4, a Bíblia afirma que o Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Não há dúvida de que a Babilônia, uma nação perversa, ela serviu para os propósitos soberanos de Deus para disciplinar o seu povo que estava em desobediência, vivendo flagrantemente em desobediência ao Senhor. Nós conhecemos a história que narra exatamente esse contexto anterior ao livro de Esther. E apesar, irmãos, de todas as bênçãos divinas dadas pelo próprio Deus ao seu povo, esse povo ignorou a ação de Deus, desprezou as santas promessas que foram dadas ao povo, buscaram outros deuses para a sua adoração e se entregou ao engano que a época oferecia para o seu povo, para o povo lá em Jerusalém. Assim, o Senhor, exercendo a sua justiça e também a sua misericórdia, que são atributos igualmente perfeitos de Deus, providenciou então uma forma de que o povo fosse trazido para a sua verdadeira fé, para os trilhos da adoração, e para isso o seu povo deveria ser disciplinado com um forte rigor. E assim aconteceu. Deus anunciou pelos seus profetas a destruição de Jerusalém. Essa destruição custou caro para o povo de Deus, pois a cidade inteira foi destruída. Eles pagaram para ver aquilo que os profetas anunciavam, que se eles não se arrependessem, haveria um juízo que consumiria então aquela cidade, e o povo haveria de ser cativo para uma outra nação, uma nação pagã, a Babilônia, e ali eles permaneceram no exílio babilônico por 70 anos. Sem dúvida, irmãos, o aspecto mais importante era que Deus desejava que o seu povo se arrependesse, que o seu povo se arrependesse dos seus pecados e voltassem-se para Ele em adoração e submissão sincera. No cativeiro, convivendo então com pagãos da Babilônia, o povo de Deus teve de aprender a separar a verdade de Deus, separar então dos ensinamentos e das exigências pagãs, sem fugir e sem se contaminar, até que fugir não era possível dentro do cativeiro. Aí, meus irmãos, qual a primeira pergunta da noite de hoje que nós podemos fazer para nós mesmos e buscar a resposta? Como temos nos saído, sendo povo de Deus, vivendo neste mundo secular e pagão, neste exílio em que nós nos encontramos? Como nós temos nos saído? Nós temos tido de Deus a capacidade de separar a verdade de Deus e nela viver e nela caminhar, mesmo estando neste mundo tenebroso que jaz no maligno? Será que nós podemos então nos deparar com recortes importantes de que, estando nós neste mundo caído pelo pecado arruinado, nós, como povo de Deus, temos feito os recortes de uma cultura pagã que nos assedia, que nos busca e que nos toma para si, tenta nos arrastar para baixo? E nesta conjuntura, como nós temos nos saído, não é? Então, eu queria convidar você a voltar os seus olhos para o texto sagrado de Esther capítulo 2, e nós vamos ver como é que Esther ela é feita rainha, não é? Nós podemos observar que no domingo passado nós iniciamos então a primeira mensagem sobre o livro de Esther no capítulo 1, não é? E depois de uma festa prolongada, nós podemos ver, não é, o desfecho de tudo aquilo que aconteceu para que a rainha Vasti ela fosse então defenestrada, retirada do seu posto, para irem então em busca de uma nova rainha que pudesse
obedecer e fazer aquilo que o rei Assuero ele desejava. Mas vamos então nos até a leitura. No capítulo 2, nós vamos ler todo o capítulo, irmãos, para termos uma visão, mais completa daquilo que nós queremos abordar nesta noite. E o texto diz assim: depois disto seria depois das festas de tudo e de um bom tempo que se passa, nós vamos ver isso aqui. Quando a raiva do rei Assuero já havia passado, ele se lembrou de Vasti e do que havia feito e do que havia sido decretado contra ela. Então os servos do rei que os serviam lhe disseram que se procurem moças virgens de boa aparência para o rei, que o rei nomeie comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens de boa aparência no harém da cidade de Suzã, sob os cuidados de Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e que se dê a elas os produtos de beleza que desejarem, a moça que cair no agrado do rei, essa reine em lugar de Vasti. O rei concordou com isso e assim se fez. Verso 5: Ora, na cidade de Suzã havia um judeu da tribo de Benjamim chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que tinha sido levado de Jerusalém com os exilados que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia levado para o exílio. Mordecai havia criado Hadassa, que é Esté, filha de seu tio, que era órfã de pai e mãe. A jovem era bonita e formosa. Depois que o pai e a mãe dela morreram, Mordecai a adotou como filha. Quando a ordem e o decreto do rei foram divulgados, muitas moças foram levadas para a cidade de Suzã sob os cuidados de Hegai. Levaram também Esté ao palácio real e entregaram aos cuidados de Hegai, guarda das mulheres. A moça lhe pareceu formosa e alcançou favor diante dele. Por isso, Hegai se apressou em dar-lhe os produtos de beleza e a alimentação especial. Também lhe deu 7 moças escolhidas do palácio real e a transferiu com essas moças para os melhores aposentos do harém. Esté não havia declarado o seu povo nem a sua parentela, pois Mordecai lhe havia ordenado que não dissesse nada a respeito disso. Mordecai passava todos os dias diante do palácio do harém para saber como Esté estava passando e o que ia acontecer com ela. Depois de 12 meses de tratamento, seguindo as prescrições para as mulheres que eram embelezadas 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com óleos aromáticos, essências e perfumes, no uso entre as mulheres, chegava a vez de cada moça ser levada ao rei Assuero. Então a moça ia ao encontro do rei e podia levar consigo tudo o que quisesse, do harém para o palácio. À tarde, ela estava no palácio e pela manhã voltava para o segundo harém, sob os cuidados de Saasgas, eunuco do rei, guarda das concubinas. A moça não voltava mais ao rei, a menos que o rei dissesse e ela fosse chamada pelo nome. Quando chegou a vez de Esté, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tinha adotado como filha, ela não pediu nada além do que Hegai, o eunuco do rei, guarda das mulheres, lhe havia aconselhado. E Esté alcançou o favor de todos os que a acompanhavam. Assim, Esté foi levada ao rei Assuero, ao palácio real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. Verso 17: O rei amou Esté mais do que todas as mulheres, e ela alcançou diante dele o favor e a aprovação mais do que todas as virgens. E o rei pôs a coroa real na cabeça dela e a fez rainha em lugar de Vasti. Então o rei
deu um grande banquete a todos os oficiais e servidores. Era o banquete de Ester. Concedeu alívio às províncias e distribuiu presentes segundo a sua generosidade real. Quando as virgens foram reunidas pela segunda vez, Mordecai estava sentado junto à porta do rei. Ester ainda não havia declarado a sua linhagem e o seu povo, como Mordecai lhes havia ordenado. E Ester continuava a cumprir as ordens de Mordecai, como tinha feito quando este a criava. Verso 21. Naqueles dias, quando Mordecai estava sentado junto à porta do rei, 2 eunucos do rei, que se chamavam Bigtan e Teres, e eram do corpo da guarda, ficaram indignados e planejaram matar o rei Assuero. Isto chegou ao conhecimento de Mordecai, que o revelou à rainha Ester, e Ester o disse ao rei, em nome de Mordecai. Investigou-se o caso, e era fato, e os 2 conspiradores foram pendurados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas diante do rei. Oremos ao Senhor. Pai Santo, querido Deus e eterno Pai, nós te louvamos por mais uma oportunidade, Senhor, de estarmos aqui. Bendito seja o teu nome e abençoa-nos, ó Deus, com a iluminação do teu Santo Espírito para a compreensão da tua palavra. Instrui-nos nesta noite, Senhor. Ajuda-nos, Pai, nesta ministração. Que o Senhor, Deus, paire sobre as nossas mentes, nossos corações, e que, ó Deus, sejamos alimentados pela tua palavra, tão somente por ela. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém. Meus irmãos, o livro de Ester, como nós sabemos, nunca menciona o nome de Deus. Não há essa expressão no livro de Ester. E de forma muito clara, apesar de não ter uma referência clara do nome Deus, é inevitável não compreendermos a ação de Deus, mesmo nos bastidores dessa história tão interessante e que nos chama a atenção no transcorrer destes 2 mundos que se apresentam aqui para nós, como o reino persa e o reino do povo de Deus, vivido ali naquele contexto. Observe que Ester é talvez, irmãos, o livro mais eficaz da Bíblia em mostrar a obra soberana de Deus, que atua na preservação, no cuidado, em abençoar e promover o seu próprio reino, o reino do seu povo, onde o seu povo então serve. Onde quer que eles se encontrem, irmãos, a soberania de Deus sempre esteve com mãos estendidas, as mãos do Senhor estendidas para abençoar. Gostaria de repetir aqui uma citação do livro de Mark Dever, quando ele faz uma menção ao texto de Romanos 8:28, que diz que o livro de Ester é de fato uma declaração completa e genuína de uma explicação acerca do verso 28 do capítulo 8 de Romanos, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Há um Deus soberano agindo na história do povo, mesmo no livro de Ester, mesmo sem aparecer diretamente a alusão ao seu nome. Há uma ação soberana de Deus em cuidar dos interesses e demonstrar um poder soberano que está acima de qualquer governo, de qualquer povo, de qualquer rei. Observe, irmãos, que o povo havia sido libertado do cativeiro babilônico e já havia passado-se 100 anos. 100 anos já haviam se passado. Muitos voltaram para casa, para Jerusalém, envolvidos na construção do templo e também dos muros, e outros ficaram na Pérsia. Eles optaram por ficar, optaram por estar, por continuar vivendo lá naquela nação pagã. E ali ficaram, e outros nasceram no período do cativeiro de 70 anos. Podemos aqui compreender claramente que Ester, pela sua idade jovial, foi alguém que nasceu naquela nação ali onde ele vivia, onde ela vivia. E aí, meus irmãos, no 3º ano do rei Assuero, nós vimos no capítulo passado que houve uma grande festa, uma festa que durou 6 meses. E depois desta festa de 6 meses, houve uma outra festa de 7 dias para a população. Os 6 meses de festa foram para as autoridades, e depois foi a festa para as pessoas que moravam na cidade. Assim sendo, irmãos, naquela ocasião, o rei já embriagado, ele tem uma ideia de fazer um desfile de nudez, como centro sendo a sua própria esposa, e por ela rejeitar a ordem dele, então houve uma crise muito intensa na palavra do rei e também com
o desaguar daquela decisão dela diante das mulheres de todo o reinado, que haveriam então de desobedecer agora às ordens dos seus maridos, né, as orientações dos seus maridos, porque a rainha mesmo, ela desobedeceu à ordem do próprio rei. E aí ele tomou então uma decisão, envolvido por orientações dos seus eunucos, dos seus conselheiros, de que haveria de haver um decreto, e a rainha não poderia mais estar diante do rei, e que também ela iria ser substituída por uma rainha melhor, ou seja, alguém que fosse fazer os desejos do rei, independente daquilo que ele pedisse. Assim, meus irmãos, a negativa da rainha deixou o rei furioso, e assim ele baixa esse decreto, e todas as províncias, né, do Império Persa, que era um império poderosíssimo, né, que ia da Indonésia até a Índia, um território gigantesco, 127 províncias, que estavam sob o domínio do rei Assuero. Então foram informados da decisão dele, e prossegue-se então, irmãos, o segundo capítulo que nós lemos aqui, uma leitura um pouco extensa, mas precisamos lê-la para que nós possamos ter uma ideia central do que o capítulo traz nesta noite para nós. Assim, queridos, do verso 1 ao verso 4, a primeira porção que nós encontramos aqui, nós podemos observar, irmãos, que esse segundo capítulo, ele chega com a continuidade, né, dos resultados do primeiro capítulo, daquela festa e daquelas decisões que foram tomadas pelo rei. Ele tomou uma decisão, e segundo a doutrina, segundo a cultura pérsia, um decreto do rei, nem ele mesmo poderia voltar atrás, ou seja, a lei se cumpria, não tinha mais como ser algo retratável ou revogável. E assim ele fez com que o decreto fosse assinado. Mas observe, irmãos, que do primeiro capítulo para o segundo houve um tempo de 4 anos. E isso aqui é interessante. O capítulo 1 se deu numa festa, quando o rei tinha 3 anos de mandato, 3 anos de reinado. Já no capítulo 2, no verso 16, nós vamos encontrar a informação de que este segundo capítulo aconteceu no sétimo ano do rei Assuero. Então há um delay de tempo, um período temporal de 4 anos. Então passou-se 4 anos para que o capítulo 2 viesse aqui a narrar a trajetória da história. E, meus irmãos, neste período de 4 anos, algumas coisas aconteceram. E aquilo que foi mais destacado, que traz um destaque, é exatamente a grande derrota do rei, em uma derrota vergonhosa contra os gregos. Ele participa de uma guerra e a nação persa perde na guerra. E ele volta para casa arrasado, desanimado, apesar de toda a sua riqueza, sua pompa e seu poder. Ele então viu uma derrota ser montada diante dos seus próprios olhos. Podemos então, irmãos, deduzir que a troca da rainha, por alguns comentários, seria então um fato de que esta troca de rainha poderia ser um fato que alegraria o coração do rei. Então o rei estava tão triste, tão desanimado, vamos alegrar aqui o coração do rei. E aí trouxe-se então, 4 anos depois, a pendência da troca da rainha. E assim aconteceu. O rei então agora volta sua atenção para esta sucessão, né, no seu reinado, ou seja, a rainha, a esposa, iria deixar de ser a rainha para ser uma nova rainha. E agora busca-se, não é, a organização de tudo isso. Observe, irmãos, que alguns critérios, nós vimos aqui nesses primeiros 4 versos, foram estabelecidos os critérios para que a nova rainha ela pudesse ser escolhida. E os critérios são 2, inicialmente são 2. Primeiro, tem que ser virgem, tem que ser uma moça virgem, uma donzela. E em segundo lugar, ela tinha que ser muito bonita. Ela tinha que ser uma mulher bonita, de boa aparência, formosa. Como nós vimos no primeiro capítulo, que Vasti já era uma mulher muito bonita, a ponto dele querer que ela fosse somente com a coroa, fazer um desfile nua, para que as autoridades vissem que ele era o marido de uma mulher linda. Então a sucessora dele deveria ser igual ou mais bonita do que a própria rainha, não é? A vaidade do coração do ímpio se dá nesta dimensão. E assim, meus irmãos, nós falamos bastante sobre isso domingo passado. E quando nós vamos agora para a transcorrência do verso 5 até o verso 20, nós vamos ver agora todo um caminhar
E eu gostaria de pedir bem a sua atenção para os detalhes dos pontos desta narrativa que nós lemos no início. Então, irmãos, duas informações nos chamam a atenção a partir deste momento do livro de Esther. Duas coisas que nós precisamos guardar na nossa mente. Mordecai, nós vimos que ele foi o pai adotivo de Esther. Esther era órfã de pai e de mãe, não sabemos os detalhes, porém, ele, por ser um parente próximo, ele então adota ela e cuida e educa e cria ela. Observe que isto é uma informação importante para a compreensão dos pais que estão hoje aqui e daqueles que ainda não são pais, mas serão. Eu creio nisso e vou começar a orar, não é? Para que casais que não têm filhos, né? A leva de 2022 já encerrou, nasceram agora recentemente, e agora vai ter a leva dos novos, né? Os novos meninos e meninas que vão nascer aqui na igreja, né? Glória a Deus por isso. Não escuto nenhum amém, mas tudo bem. A segunda informação importante que nós temos aqui, irmãos, é que Radassa e Esther são a mesma pessoa. É a mesma pessoa. Se você leu com atenção, você viu que Radassa e Esther é a mesma pessoa. Porém, Radassa é o nome judeu dela, é o nome hebraico, Radassa. Porém, Esther foi um nome dado pelo pai adotivo, por Mordecai. É o nome pagão, é o nome que facilitaria o trânsito dela e a vida dela no reino da Pérsia. Se ela fosse apresentada com a identidade Hadassa, as portas certamente se fechariam, porque iria se identificar que ela era do povo de Deus, e no mundo, quem é do povo de Deus não tem espaço. Aqui é a ideia da narrativa. Então teve que se dar esse outro nome. Isso é um ponto importante, nós vamos compreender isso um pouco mais na frente. A partir do verso 8, irmãos, nós podemos ver aqui o início do processo agora como se dá. Ela é virgem, ela e outras moças, mas vem agora, além da beleza, o processo, como tudo acontece. Porque se o processo falhar, a beleza e a virgindade dela não seria páreo para a continuidade, né, de tudo aquilo ali. E observe, irmãos, que a ordem real era para trazer as moças para que ele escolhesse. Mas esse trazer as moças não era um convite para vir. Não era chegar na casa de alguém que tem uma moça e dizer assim: você quer liberar sua filha para que sua filha seja levada para o rei, para ser a rainha? Não era assim. Não era desta forma, não é? Nós podemos observar que nos comentários de Flávio Josefo, como também de outros rabis da época que escreveram acerca do livro, eles disseram que isto era uma convocação. Era como que fosse um brando sequestro. Os oficiais chegavam na casa das famílias e, ao detectar uma moça bonita que se enquadrasse visualmente naquilo que o rei exigia, eram arrancadas da casa e levadas para o rei. Então, observe, irmãos, que este processo começa então neste perfil. O rei, então, o que é que acontece com essas moças que são levadas? Há uma seleção, e aquelas que foram selecionadas para o rei averiguar, haveria então de dormir todas elas com o rei. Elas iam perder as suas virgindades, iam ter uma relação sexual com o rei, e o rei ia escolher dentre aquelas que apareceram ali. Então observe que não era um processo, não era um desfile de moda, um concurso de beleza, não era uma festa tal, quando terminar eu vou para casa. Não, elas foram arrastadas para aquele lugar, para aquele propósito. Elas foram ser ali objetos sexuais do rei, para que ele escolhesse uma. A que ele se agradasse, se encaixaria então com a sua escolha. E aí, meus irmãos, após o rei dormir com elas, aí sim surgiria a pessoa escolhida. Mas o que acontecia então com aquelas que ele não escolheu? O que aconteceria então com ele escolheu uma, e as outras fariam o quê? Elas eram agora levadas para o harém do reinado, e ali ficavam para sempre. Elas não voltavam mais para casa para casar com outras pessoas, para poder construir família, para isso, etc, etc. Não. Ficava lá à disposição do rei. Porque de repente o rei diz: rapaz, eu estou abusado de tu hoje, esposa. Eu vou ali no harém ali, porque eu quero ver uma coisa diferente. Então elas serviam nesta condição. Elas foram, mas é uma ida sem volta,
permanecem então pelo resto da vida neste harém. Este é o contexto, irmãos, do que o livro traz para nós como fato real, e ficam ali como umas confortáveis escravas sexuais do rei. Há até relatos que elas, vez por outra, apareciam, uma delas grávidas, não é? E o rei não reconhecia a paternidade, e era um rolo, e ali ficavam, e ali ficariam ali até a velhice. Imaginem, irmãos, oficiais do rei entrando nas casas, levando as filhas à força para serem degustadas pelo rei e depois virar objeto sexual no harém. É bem verdade, irmãos, que talvez algumas dessas moças, elas foram chorando, vendo o choro dos pais e o choro delas mesmas, com medo invadindo o coração de não saber o que iria acontecer. Mas é bem verdade também que algumas delas foram alegres, saltitantes de alegria, na ideia de que a felicidade bateu a porta, que agora no reinado ela ia ter comida, ela ia ter roupa boa, ela ia ter segurança, ela ia agora morar na capital Suzã, a capital do Império da Pérsia. Elas iam mudar de vida, e por isso valia a pena o sacrifício. Observe, irmãos, que este retrato acontece no nosso tempo, acontece nos nossos dias. Pessoas negociam princípios e as suas próprias vidas em troca de algo que tem como objetivo um conforto ou um sucesso aqui. Assim, meus irmãos, somos nós. Quantas vezes nós não nos submetemos a coisas assim, coisas terríveis, em troca de vantagens, ganhos, em troca de status, em troca de tapinha nas costas ou de ser aceito na sociedade. Quantas vezes? Uma realidade terrível, irmãos. Assim como o rei fez, é o reinado do mundo em que vivemos. O mundo nos desumaniza. Somos apenas um número na estatística. Observe que nós somos explorados, irmãos, de muitas formas. Explorados de forma econômica, explorados de forma moral. Os apelos são muitos para que a gente abrace a imoralidade. Os apelos são muitos para sermos usados apenas como um número estatístico de uma eleição, para eleger alguém totalmente descomprometido com aquilo que professa prometer e fazer em relação ao povo. O que nós, irmãos, como povo de Deus, temos feito acerca disso? Será que nós temos cedido e acharmos que a nossa valorização é apenas por um rosto bonito, apenas por um corpo em forma, que muitos vivem idolatrando isso? As academias estão lotadíssimas. Não pensem que é para manter as taxas apenas, mas é para dividir o abdômen, para ter bíceps, tríceps e tantas outras coisas mais, tudo bem definido, bacana, bonito, para poder chamar a atenção, para poder dizer assim: é isso que eu tenho para oferecer, para olhos que não são capazes de olhar além do estereótipo. E assim, meus irmãos, o que é que nós então faremos? Algo ou nada? Mordecai, o pai adotivo dela, era um judeu que se intitulou como pai, cuidou dela e educou ela. Observe, irmãos, na narrativa do capítulo 2, nada ele fez para impedir que ela fosse. Ele não fugiu com ela para impedir que ela fosse ser objeto sexual lá. Não, ele ficou na dele quietinho. Apenas orienta, omita a sua origem. Não diga que você é povo de Deus. Cala a boca, não diga não, fique na sua. Não toque nesse assunto. Por quê? Qual é a razão disso? Porque esse cuidado de não declarar? Ele sabia muito bem o que poderia acontecer com ela. Quem sabe, no mínimo, perder a vaga da sucessão da rainha. Observe então, irmãos, que os interesses de Mordecai não eram dos melhores, não eram dos mais honestos. Hadassa, ela cria, irmãos, ela é criada no mundo de Esther.
Radassa, ela é criada no mundo de Esther. E ela é esperta. Ela, na sua esperteza, ela soube fazer bem feito. No jogo da sedução, ela adentra para alcançar o seu objetivo. José e Daniel, que vocês conhecem a história. Nós conhecemos a história. Aqueles meninos, eles transitaram também em governos, com reis, impérios perversos. Com um alto padrão, irmãos, de firmeza e de santidade, eles disseram não. Pagaram caro por isso. Foram presos, lançados na cova dos leões, mas eles não se curvaram, eles não aceitaram. E aí, meus irmãos, observe que das 127 províncias, 7 moças foram escolhidas, dentre elas Radassa e Esther estava lá. De volta ao processo, irmãos, no versículo 12, nós podemos encontrar que as moças, elas passaram por uma preparação. Além de alimentação, ok? 1 ano de preparativos, 1 ano. 6 meses com óleo de mirra. Imagine a moça passar 6 meses só sendo tratada a pele com óleo, toda cuidada, uma alimentação balanceada, né? Toda organizada. Depois agora mais 6 meses com outro produto, que são os óleos aromáticos, essências e perfumes. Imagina o cheiro de uma moça dessa, ela passa na rua, incensa. Por quê? Eu acho que nem água ela tomava banho com água, né? Seria só com essas essências para ficar extremamente cheirosas. E observe, irmãos, que as 7 foram levadas ao rei, uma a uma. E no verso 17, o rei amou mais a Esther. Ela foi para a cama com o rei. Ela se submeteu. Ela foi. A serva do Senhor, do povo de Deus, se submeteu, negociou. Ela foi. Ela se entregou para o rei. Foi embora. E o rei amou a ela. O texto é muito claro. O verso 17 diz: o rei amou a Esther mais do que as outras, e pôs nela a coroa na cabeça, e fez dela a rainha no lugar de Vasti. Radassa, irmão, se saiu muito bem como Esther. Observe que esta expressão nos leva a compreender agora, a fazer algumas interrogações. Qual foi o preço dessa coroa, irmãos? Quanto custou chegar até lá, nesta coroa? Qual foi o custo disso? Foi de graça? Não foi. Custou a origem dela. Esta coroa que ela botou na cabeça, custou ser usada e ainda se submeter ao que Vasti não aceitou fazer, porque isso foi o ponto central de Vasti ter sido retirada do seu reinado. Foi porque o rei queria que ela fosse nua desfilar, apenas com a coroa na cabeça, e ela não aceitou. Então vamos em busca de uma outra rainha. Então a rainha que vem, ela já vem sabendo, pela história, certamente ela não chegou inocente. Ela chegou já sabendo por que foi que Vasti saiu. E mulher muito curiosa para saber dos detalhes, né? Bem detalhados de tudo que acontece. E aí certamente disseram a ela: olha, tu vai, mas tu te prepara, porque aqui a cantiga do galo aqui é dessa forma, né? Custou para ela, irmão, ter um marido, mesmo apesar de ser rei, saber que de vez em quando ele poderia ir lá no harém, passar uma noite com uma daquelas que não foram eleitas a rainha. Ela sabia disso. A coroa dela custou isso para ela. Observe, irmãos, ela aceitou casar com um homem adúltero. Claramente. Custou então, irmãos, também a ideia de que os meios justificam os fins. Ou seja, para ela ser rainha, ela não ligou com o caminho para chegar até lá. Ela não quis nem saber. O importante é chegar lá. Observe, irmãos, que tudo que essa mulher fez custou para ela a sua dignidade como mulher. Deixou para trás a ideia de ser esposa, de fazer tudo certinho, casar com uma pessoa do povo de Deus, que é as recomendações da palavra. Jogou tudo no lixo para poder se submeter a um processo com objetivos
reais, arriscados, de ser eleita ou não, mas ela se submeteu e foi. Aí a pergunta, irmãos, que nós queremos fazer nesta noite: quantas pessoas, irmãos, têm entrado nisso? E eu falo aqui para crentes. Para quem é descrente, está tudo certo, está tudo tranquilo. O Senhor já lavou as mãos, já está lá. Entre de cabeça. Mas para quem é crente, para quem serve a Deus, será que vale a pena, irmãos, abrir mão de tudo? Será que vale a pena negociar princípios? Negociar tudo que nós somos para um projeto de poder? Será que vale a pena dizer assim: eu caso, nem que seja com o diabo, mas eu caso, eu não vou morrer solteira? Será que vale a pena fazer isso? Será que vale a pena transcorrer desta forma? E muitas pessoas fazem isso, vão de encontro ao que a palavra manda, orienta e diz. Sai debaixo, vamos imaginar, do guarda-chuva da bênção. Onde está a bênção aqui? O guarda-chuva aqui seguro para estar lá fora por conta de um projeto de vida. Será que vale a pena, irmãos, puxar o tapete do outro só para ver o outro cair e a pessoa ascender ao cargo? Observe, irmãos, que essa história do livro de Esther está muito longe de ser uma história de amor. Isso é uma história de terror. E é lamentável que comentários bíblicos asseguram que em muitas igrejas, em escolas bíblicas dominicais, quando o departamento infantil vai dar aula para as crianças, apresenta o livro de Esther como um livro muito fantasioso, superficial, e que não traz nenhum desses detalhes aqui à tona para que as crianças sejam orientadas. Cuidado com o nosso conteúdo. Observe, irmãos, é o mesmo que Mordecai ter dito assim, seja esperto, viu? Esconda quem você é, não vá na onda não confie em ninguém. É assim que se sobrevive na Pérsia. Não vá, olhe, me obedeça. É assim que se ganha espaço, é assim que a gente chega lá. Preste atenção. E aí, meus irmãos, não é essa a nossa tentação também? Quantas e quantas vezes precisamos viver no meio de um império persa secular que nós vivemos? E aí, meus irmãos, muitos adotam a identidade de Hadassa na igreja e a identidade de Esther quando sai da porta da igreja. E aí a pergunta é: somos Hadassa ou somos Esther? Somos Hadassa em algum momento e depois a gente muda para a identidade de Esther? Como é que funciona? Como é que nós estamos? Eu creio, irmãos, que o grande ponto aqui é compreendermos que quando nós olhamos para esta narrativa, nós somos levados a compreender que precisamos ser Hadassa, dentro ou fora da igreja. No âmbito de servir ao Senhor, seja aqui dentro ou em outro local, como também onde quer que nós cheguemos. Nós não somos chamados, irmãos, para uma dupla identidade, para uma dupla personalidade. Assim, queridos, Esther abriu mão de Hadassa e se mostrou disposta a superar tudo que Vasti um dia ela fez ou deixou de fazer. Esther entrou na disputa e ganhou a batalha, ganhou a parada. Mas observe o que o apóstolo Paulo diz, irmãos, no capítulo 5, verso 29. Quando diz assim: porém, respondendo Pedro, aliás, foi Pedro que disse, em Atos 5, 29. Respondeu Pedro e os apóstolos e disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Hadassa, ela deu uma clara declaração aqui. Com a sua atitude, ela desprezou este princípio. Ela desprezou. Meus irmãos, o que fazer então com Esther no nosso imaginário aqui? Nós
Qual o sentimento que nós hoje poderíamos ter dela? Pena? Raiva dela? Nojo dela? Ou admiração por ela? Pergunta importante. Qual o sentimento que nós precisamos ter dessa mulher? Se nós escolhemos, irmãos, viver como peça, uma hora a peça vai nos pegar, assim como pegou ela. Se nós decidimos, irmãos, nos misturar com o mundo em que nós vivemos, uma hora o mundo vai nos pegar, inevitavelmente. E aí, queridos, ela poderia estar numa situação diferente se os seus antepassados tivessem voltados para Jerusalém. Como ela nasceu lá na Pérsia e foi educada por Mordecai, que conhecia, que esteve no cativeiro. Se Mordecai, com ela, tivesse voltado para Jerusalém, ela estava livre disso aqui. Ela podia ser bela como como a coisa mais linda do mundo. Estaria livre. Observe, irmãos, que se Mordecai tivesse levado Hadassa e a educado nos caminhos do Senhor, mesmo estando na Pérsia, por exemplo, talvez as atitudes de Hadassa poderiam ser outras atitudes. E aqui eu queria abrir um parêntese, por favor, eu queria a sua atenção. Observe, irmãos, que alguns pais cristãos, os que estão presentes, os que vão me assistir depois, enfim, nós aqui vamos tomar como exemplo nós. E aí eu quero estender esse exemplificar de nós para todas as igrejas, no mundo inteiro, todas. Irmãos, alguns pais cristãos negligenciam abertamente o dia do Senhor. Isto é uma verdade. Negligenciam. Pronto. Trocam-no por qualquer coisa. Descanso, lazer, trabalho, com as suas exceções. É claro que tem enfermeiros aqui, por exemplo, tem militares, né, outras funções de hospitais e que são serviços essenciais, a gente compreende muito bem. E aí, meus irmãos, e de maneira ingênua, esses pais dizem, sabe o quê? Não tem problema não. Que nada, besteira. O que é que tem? Quem é que garante que não tem nada não? Quem pode nos garantir? A Bíblia não garante. É o achismo? Mas observe um detalhe, irmãos. Parece que nós esquecemos que os nossos filhos são pecadores, né? E que eles estão crescendo olhando para a gente, não é? Eles crescem observando o valor que nós damos ou não ao dia do Senhor, que Ele separou para que nós adorássemos ao Senhor e cultuássemos a Ele. A gente esquece. E se eles não tivessem, irmãos, envolvidos na adoração do verdadeiro Deus, certamente eles vão adorar outros deuses. Quais são os outros deuses? É o boneco de gesso, de madeira? Não, não é isso não. Os outros deuses são as coisas que nos envolvem, que nos tiram desse foco. E aí os irmãos podem imaginar, né, com muita liberdade. E assim, irmãos, como eu, como você, eles vão ouvindo os convites da casa da Pérsia atual, seguindo as ofertas do mundo. E lá pelas tantas, irmãos, quando nós não soubermos mais onde é que os nossos filhos estão, não é? E isso não aconteça, nós vamos implorar, irmãos, para eles voltarem. Nós vamos sangrar em lágrimas. E sabe qual é a resposta que eles vão dizer? Papai, mamãe, eu aprendi com vocês. Foi com vocês que eu aprendi. Quem me ensinou não foi ninguém, não, foi vocês. Vocês me ensinaram. Vocês foram craques na aula. Vocês não têm que reclamar, não. Se vocês nunca deram valor, por que eu vou dar agora? Porque vocês não deram, agora eu vou ter que ser agora. É essa a resposta
que muitos filhos vão dar aos pais. Lá no futuro, não é hoje não. Hoje está tudo beleza, bora, se arruma, entra aqui, leva para onde for, beleza. Mas eles estão vendo o nível de temor que nós temos. Eles estão vendo por onde é que nós estamos andando. Eles estão vendo o que de fato nós estamos dando valor. Eu estou falando só de uma coisa, só uma só. Não é várias não. Se for entrar nas várias aqui, a gente perde a noite inteira aqui só nessa parte. E observe, irmãos, que o que é que de fato nós vamos responder quando eles disserem a senhora, mamãe, trocava o culto por qualquer coisa. Papai, só bastava um WhatsApp de alguém lhe chamando para fazer, sei lá, tomar uma Coca-Cola, que o senhor já não ia, cancelava. O senhor estava nem aí para a comunhão da igreja, e agora o senhor quer dar uma de... Não, aí não. Aí tá fora, papai. Mamãe? Não. O mundo, irmãos, é uma dádiva de Deus, é bem verdade. Tem muita coisa boa. Muitíssima coisa boa. Muita. Mas nós precisamos entender que ele é perigoso. E para nos tirar do foco, para nos tirar da centralidade, irmãos, o mundo vai fazer tudo. Vivemos na Pérsia secular atual. E aí, meus irmãos, o que é que nós vamos fazer? Que Deus tenha misericórdia de nós. Nós não podemos, irmãos, brincar com coisas tão sérias. O mundo está aí com suas ofertas. E se nós não formos seletivos e demos a devida prioridade àquilo que a palavra de Deus nos orienta a ter em relação ao nosso relacionamento com Deus, o que é que nós estamos fazendo? Nos enganando a nós mesmos? Então, pais que têm filhos ainda pequenos, casais que ainda vão ter filhos, pensem nisso. A minha preocupação é isso aqui, é lá longe. Por isso que eu bato tanto nessa tecla, né? Até parei um pouco, voltei hoje aqui aproveitando esse ensejo. Precisamos ter cuidado, irmãos, porque a nossa velhice ela vai chegar. E os nossos pequenos um dia serão adultos. E a gente vai rasgar o coração quando vê um menino ou uma menina da gente, que a gente foi tão omisso, falhou tanto. E vê todo domingo tá num negócio, numa coisa, no outro, é no futebol, é no cinema, é na viagem, é na praia, é no camping, é não sei aonde, tudinho. E aí vai casar e vai ter filhos também, e vai criar na bandalheira e pronto. E aí? E aqui agora? Aí a gente vai dizer assim, onde foi que eu errei? Foi porque lá, aquele pastor carequinha falava tanto, e eu achava que era tudo besteira. Isso era tudo resenha. Irmãos, é a palavra, não é o que eu acho, é o que as escrituras elas nos ensinam. Observe, irmãos, se sofre pelas escolhas dos outros. Lá vai Esther, escolhendo sua identidade, escondendo sua identidade judia. Esther poderia ter sido criada diferente. Ela foi criada envolvida por um pai adotivo que não foi zeloso pelo ensino. E aí, o que fazer? Observe, irmãos, até outro dia era a jovem Radassa. Até outro dia. Na narrativa aqui, é a rainha do mundo pagão, da Etiópia até a Índia, com 127 províncias. E isto era o prêmio que ela ganhou em abrir a mão de tudo por conta de algo temporário. E isso passa. Hadassa, lindíssima como se imagina ser, um dia ficou velha. Um dia a velhice bateu a porta e não tem como voltar atrás. Não tem banho de óleo de 6 meses que faça voltar o tempo que ela tomou aqui para se casar. Um dia o marido dela se foi. Um dia o reinado se foi. Quem foi ela? Queridos, e quem nós somos? Esta é a pergunta para que nós passemos para a conclusão da nossa reflexão hoje. Quem nós somos? Aqueles que acham massa, bacana, top, a casa da Pérsia em que nós vivemos hoje? Será? Que está tão integrado e alinhado com os valores e caprichos do mundo, e
que no meio da multidão nós não somos notados, porque agora está tudo igual. A gente não tem diferenciação, está tudo do mesmo jeito. Será que somos assim, irmãos? Olhando então para a cultura que nós vivemos, será que nós estamos vivendo assim como Esther, que entrou no balaio com tudo, tá nem aí de bolo, se igualou? Será que nós estamos sendo assim, irmãos? Vivendo então ao sentir da atração do mundo, do desejo e de se conformar, diferente do que a palavra de Deus diz, que nós não devemos nos conformar com este século. Ou nós somos, irmãos, aqueles que na casa da Pérsia, mesmo estando lá, temos grandes dificuldades. Será que nós somos esses? Que estamos prontos a enfrentar as dificuldades e que às vezes nos angustia por parecer que nós estamos cedendo em algum momento para o sistema, mas que nós lutamos e resistimos para que Deus nos ajude, para nos mantermos firmes, vivendo um cristianismo honesto, vivendo o evangelho da palavra, dispostos a ir às últimas consequências, mas para cumprir aquilo que Deus Ele quer de nós, pela redenção que nos alcançou, porque Ele foi quem mandou o seu Filho para morrer na cruz, para comprar as nossas vidas, para vivermos agora nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva dEle, mesmo estando neste mundo tenebroso, caído, quebrado e falido, que nada tem para nos oferecer perpetuamente, a não ser o Senhor Jesus. Como é que nós estamos sendo? Estamos vivendo misturados, juntos e misturados, como uma frase, é um jargão que muitas pessoas gostam. Estamos juntos e misturados. Calma, você está se misturando com quem? Esses juntos e misturados é em quê? Porque se for com o sistema do mundo, estamos perdidos. Mas se for juntos e misturados com o povo de Deus, que professa a mesma fé em Cristo Jesus, está tudo certo. Quem nós somos? Hoje, irmãos, a realidade não é outra daqueles tempos. Os problemas, irmãos, para o crente que vive na cultura pagã, que é o nosso caso hoje aqui, se agravam quando campos seculares, eles deixam de ser seculares e dando permissividade ao normal. Onde os crentes agora transitam lá e transitam aqui, está tudo beleza, e eu faço lá, eu faço aqui, eu sou de todos. É a mesma coisa, irmãos. Nós precisamos ter esta compreensão vívida e clara. Há um chamamento às nossas vidas para um viver diferente, para um viver para a glória de Deus. E viver para a glória de Deus não é viver de qualquer forma, não é estar envolvido, incluído e misturado com aquilo que o Senhor não aprova. E isso aqui, irmãos, é muito sério. Envolve a mim, que estou hoje aqui, com todo temor e tremor, vigilante em todo o tempo, para detectar aquilo que não está correto e consertar urgentemente, porque o nosso coração é corrupto, é enganoso. É enganoso. O reverendo Augusto Nicodemos, ele, em uma das suas citações, de uma das suas mensagens, ele diz que o mundo assume a atribuição de passar a semana toda enchendo a nossa mente de tudo quanto é lixo, através das mídias sociais, através das redes sociais, através da internet, da TV, através de comentários, de amizades, de tudo. E nós passamos uma semana inteira absorvendo tudo quanto não presta. E a gente ainda se dá o luxo de dizer assim: não, no dia do Senhor eu vou dar uma banana. É negócio, que conversa, eu estou cansado, vou relaxar. Não é, irmãos? E a gente precisa compreender que espiritualmente, que vale muito mais do que materialmente, existe um Deus soberano sobre todas as coisas, que haverá de estar conosco, nos conduzindo, nos orientando, zelando por nós, com juízo e misericórdia. Porque no ponto final, irmãos, o que o Senhor quer é nos trazer para perto dele. O que o Senhor quer é fazer-nos compreender que precisamos nos arrepender todos os dias.
pegar o caminho de volta, chegar para os pés do Senhor. E entender que tudo que nós somos, que nós temos, é dele, foi de Deus. E o mínimo que eu posso fazer, o mínimo, já que ele me deu tudo, é eu pegar tudo e dizer: Senhor, está aqui à tua disposição. Até os meus problemas, Senhor, está aqui. Eu trago tudo para os teus pés, porque sem o Senhor eu não consigo caminhar, eu não sei fazer. E eu me rendo. Renda-se ao Senhor nesta noite. Renda o seu coração nesta noite. Mas pastor, se for tarde demais, há esperança. Ainda há sim esperança. Observe, irmãos, esta frase ficou marcada nesta minha reflexão ao estudar. Pecados passados não nos excluem de um papel significativo no roteiro de Deus para o futuro. Há esperança. O Senhor está presente. Ele é capaz de nos perdoar os pecados. Se há de fato arrependimento, se há de fato uma recondução dos nossos intentos e das nossas intenções, Ele é poderoso para nos perdoar, irmãos, e nos acolher nesta noite. Observe, irmãos, que nós pecamos também. É aquilo que nós melhor sabemos fazer, é pecar. Ninguém peca melhor do que o pecador. Ele sabe. O bicho é experiente. Ele é nota 1000, tem PhD em pecar. É o que nós sabemos fazer. Mas, meus irmãos, a palavra do Senhor nos chama para demonstrar um quadro caótico de alguém que mergulhou mesmo de cabeça. Peçamos hoje, irmãos, perdão ao Senhor. Que nós sejamos corajosos e reafirmemos o nosso compromisso com Deus. Que eu e você possamos restabelecer a nossa família na vontade de Deus. Você que é namorado, que é namorada, restabeleça o seu namoro, coloque no altar do Senhor. Se está cometendo coisas erradas, arrependa-se hoje. Já sai daqui já com o coração feito farofa aos pés do Senhor. Restabeleça o seu noivado aos pés do Senhor. Restabeleça o seu casamento aos pés do Senhor. O Senhor, Ele expõe sua vontade na sua palavra para que nós vivamos essa comunhão, este chamamento. Observe, irmãos, existem valores eternos envolvidos na nossa vida. E a gente não pode, irmãos, fazer de conta que é besteira. Não. A palavra de Deus, ela é confiável. Ela é a palavra de Deus. E nós nos lembremos, irmãos, Deus está por trás da história. Deus está por trás da nossa história. Deus está, irmãos, por trás de onde nós vamos, até onde nós chegamos. Deus está por trás, intervindo em todo o tempo, em tudo, para que os seus propósitos sejam cumpridos. E o nome dele, apesar de não ser descrito no livro de Esther, nós vamos ver ao longo desta série de mensagens que ele está por trás de tudo isso aqui. Tudo aqui tem a mão de Deus agindo em favor do seu povo e dos seus propósitos, para que o nome dele seja exaltado e glorificado. Ao ministrarmos no domingo passado sobre o primeiro capítulo de Esther, talvez nós tenhamos ficado naquela expectativa de que o segundo capítulo vai ser um show. Eita! E não foi. Não foi esse show. Que Esther, uma serva do Senhor agora, lá, eita, tudo beleza. E o rei aceitou do jeito que ela queria. Não, foi o contrário. Ela disse assim: diga aí como é que o senhor quer. E o rei disse: eu quero assim. Pronto, seja feita a sua vontade. E mergulhou. Mas em tudo isso, irmãos, isso tudo não foi surpresa para Deus. Deus não é pego de surpresa. Em Deus há propósitos específicos.
Propósitos. Propósitos. E nós muitas vezes ficamos sem compreender, mas Senhor, por que isso? Porque, irmãos, nos propósitos soberanos de Deus, até aquilo que nós nos preparamos tanto para fazer, às vezes não dá certo. Não esqueça, quem está por trás é Deus. Quem foi que disse a você que passar no Enem ou no concurso público depende unicamente e somente de você estudar? Quem foi que disse? Não. Na vida do crente não existe coincidências. Existe um Deus soberano que Ele é quem realiza em nós. Nós nos movemos por conta dEle. Respiramos por conta dEle. Muita gente luta por uma coisa. E essa coisa nunca aconteceu. Nunca realizou-se. E a gente não para dizer assim, Senhor, peraí. É isso que o Senhor quer? E se não for, me diga. Fale comigo pela sua palavra. Não é com profetada não, viu? Da irmãzinha do cocó que chega assim e sai entregando recado. Não é isso não. Deus, Ele tem um método de falar conosco. Na sua palavra, Ele fala ao nosso coração. Pergunte se é aquilo. Porque o Deus soberano que por trás dos bastidores da história do livro de Esther é o mesmo Deus que está aqui no meio de nós. É o mesmo Deus que observa a sua vida e a minha, que nos direciona e que tem planos estratégicos e soberanos e propósitos indefinidos, propósitos bem definidos. Porque Jó disse no final da história: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Observe, irmãos, o chamamento surpreendente da palavra do Senhor é que nós nos rendamos aos seus pés. Renda-se aos pés do Senhor, do nosso Redentor. Precisamos entender isso. Que nós nos entreguemos aos seus braços. E se você ouvir a voz do Senhor hoje aqui, entregue-se ao Senhor. Faça isso hoje, para a glória do nome dEle. Amém? Vamos ficar de pé?